Boa noite, queridos amigos do Selec. É uma alegria estar aqui mais uma vez, atendendo ao convite da minha querida amiga Dora, para refletirmos sobre questões tão importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso despertamento e principalmente para a nossa evolução moral, para o nosso progresso íntimo. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pela confiança que eu sempre recebo dos queridos amigos desta casa, pelo carinho que transborda do coração de todos e principalmente pela oportunidade de trabalho e de reflexão acerca dos ensinamentos de Jesus, das orientações que os espíritos superiores nos trazem e também do que faz as nossas existências. Na noite de hoje, nós vamos refletir sobre um tema, vamos construir uma reflexão juntos sobre um tema muito importante, que é o desapego como terapia. Por que trabalharmos o desapego e por que utilizarmos ele como uma terapia? Então vejam bem, o apego, ele é a causa de muito sofrimento, tanto na carne quanto fora dele. Porque aquelas pessoas que se apegam normalmente a coisas, a pessoas e a situações que são passageiras, são momentâneas. Se apegam a objetos, se apegam a relacionamentos, se apegam a cargos, a posição social, e tudo isso é passageiro. Tudo isso faz parte desse mundo, dessa existência. E nós precisamos de cada uma dessas situações para nos ajudar no nosso progresso, mas como ferramenta e não como propriedades nossas, que não são. O desapego, o apego para quem está, a gente fala que ele é um problema para quem está na carne, fora dele, porque é o espírito que se desliga do corpo físico, que retorna ao plano espiritual, apegado ao mundo que está deixando para trás, seja através do que for, ele vai sofrer, ele vai sentir falta daquilo. E por isso, o apego, ele é sim considerado a causa de muito sofrimento, tanto para o homem encarnado, quanto para o espírito desencarnado. Porque muitos desconhecem quem são e desconhecem de onde são. Nós não somos daqui. Nós somos espíritos que vivemos em uma outra dimensão, mas que por uma necessidade nossa de crescimento, de aprimoramento, nós precisamos estar no corpo físico, num planeta material, num planeta de provas e expiações. Só que para vivermos nesse planeta de provas e expiações, nós temos as nossas necessidades físicas, porque estamos num plano físico. E por isso é legítimo que todos nós nos utilizamos do que nós temos aqui no mundo material para vivermos da melhor forma possível. Porém, utilizar-se do que a vida, do que o mundo físico nos oferece como instrumento é uma coisa. E fazer disso um elo inquebrantável é outra situação muito diferente. Muitas pessoas consideram esta existência como a vida verdadeira. Esquecem-se que estão aqui de passagem, que o que acontece aqui é momentâneo. Nós não podemos, gente, fazermos das conquistas passageiras e ilusórias que nós alcançamos aqui no planeta Terra, aquilo como sendo o nosso foco principal. Porque os objetos que nós conquistamos, os cargos que nós almejamos e alcançamos, eles não vão nos acompanhar quando nós retornarmos para o nosso plano, para o nosso lar, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria.
O que vai nos acompanhar são as nossas conquistas morais. São aquelas coisas que a gente vai adquirindo através do conhecimento, da aceitação, do entendimento, do esforço, da dor que muitas vezes nos traz o devido aprendizado para alcançarmos a transformação íntima que cada um de nós necessita. Então, é muito importante que a gente entenda que esta atual existência, ela é importantíssima para todos nós, porque é o veículo momentâneo que nós temos de crescimento. É a ferramenta que o plano superior nos dá para que possamos nos trabalhar intimamente e nos transformarmos da melhor maneira possível. Porém, esta existência não é a nossa única vida. A gente já ouviu várias vezes pessoas dizendo: a vida é uma só, precisa ser vivida em sua plenitude. A vida é uma só. Mas as existências, elas são muitas. E o que representa, o que é para um espírito imortal, para um espírito que não morre, o que representa para ele 70 anos no corpo físico, diante de uma eternidade, diante de um tempo que não se pode calcular. Então, cada tempo que nós passamos no corpo físico é apenas uma pequena porção de toda a história que a gente vem construindo desde nossa criação. Com a bênção de Deus, recebendo dele todas as ferramentas necessárias que nos capacita para superarmos as nossas próprias imperfeições, para superarmos a nós mesmos. Esse é o nosso grande propósito. Essa questão do sofrimento, do apego e de entendermos essa vida atual como a vida verdadeira, nos traz muita revolta e muito sofrimento, tanto na carne quanto fora dela. Porque o espírito apegado, ele sofre. Ele sofre a falta daquilo que lhe fazia bem. Ele sofre também por não ter mais poder sobre aquilo que deixou para trás. Assim também como o homem sofre, o homem encarnado, porque ele acha que é exatamente nas conquistas materiais que ele vai alcançar a felicidade. E à medida que ele vai conquistando esses bens materiais, ele vai percebendo que o vazio continua. Porque não é através desses bens materiais que nós vamos alcançar essa felicidade. Então, muitos sequer sabem que não pertencem mais ao mundo das formas, ao mundo material. Muitos que deixaram o corpo físico sequer compreenderam que não são mais homens. Voltaram a ser espíritos. Porque o apego é tão grande e por acreditarem que a morte do corpo físico ela acabaria com tudo, quando se veem mais vivos do que nunca, porque a morte é uma libertação para o espírito, a morte do corpo físico é uma libertação para o espírito. E quando este se vê mais liberto do que nunca, com os seus sentidos mais aguçados, aí ele começa a sofrer, porque ele não entende o que está acontecendo. Por isso, tantos irmãos nossos comparecem às reuniões mediúnicas, perturbados, desequilibrados, sofrendo, porque tentam manter a sua vida como era, sem se dar conta de que não pertencem mais à vida material, não é? Compreender a nossa existência é fundamental para entendermos que nós não somos desse mundo, que nós não devemos nos apegar ao que o mundo nos oferece. Quem nós somos, por que estamos aqui, são questões que todos nós já temos as respostas, já conhecemos e, por conseguinte, já temos condições de compreendermos melhor a questão do apego. Somos espíritos imortais.
O corpo físico, quando morre, morre a matéria. Mas o espírito, a essência, a individualidade, a inteligência, ela sobrevive. E estamos aqui por uma necessidade nossa de aprendizagem, de crescimento. Entender a experiência terrena como algo transitório e que faz parte do processo evolutivo de cada um de nós. Isso, eu costumo comparar a nossa existência, a nossa experiência terrena como um intercâmbio. Esse intercâmbio que os nossos filhos, sobrinhos, netos, primos fazem de estudar fora por um tempo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós deixamos a nossa casa, viemos para um outro lugar para que tenhamos a oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de trabalharmos e aprendendo, nos melhorarmos, nos tornarmos melhores, mais capacitados. É isso que nós viemos fazer aqui. A Terra é considerada um planeta escola e a gente não vai conseguir ascender de uma série a outra, comparando a uma escola, sem que a gente tenha absorvido os devidos ensinamentos momentâneos desse momento atual. Qual é o aprendizado que eu preciso ter nesse momento? Eu alcancei? Ótimo! Se eu alcancei, eu vou conseguir mudar de fase, eu vou conseguir ascender para uma classe, para uma turma ou para um estágio mais avançado. E assim sucessivamente, muito lentamente, porque nós já sabemos que na vida, na natureza, nada dá saltos. Tudo precisa acontecer a seu tempo, com calma, para que as coisas se deem da melhor forma possível. Desconhecendo essas verdades de quem somos, por que estamos aqui, qual a razão do sofrimento, quando nós desconhecemos essas verdades, nós comprometemos a saúde do corpo físico e mental e espiritual e a própria felicidade, porque terminamos buscando conquistas transitórias, temporárias, que são os bens materiais. Quantas pessoas conhecemos que nos procuram dizendo: Ida, eu já tenho o emprego que eu desejaria, com o salário que eu almejava, eu moro no apartamento que eu sonhei, eu tenho o carro que eu gostaria, eu faço tantas viagens por ano com a minha família, mas não sou feliz. Me falta alguma coisa. Porque está botando o foco da sua felicidade exatamente nas coisas ilusórias, nas coisas passageiras. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva viajar, que a gente não deva buscar e viver essas oportunidades que nós temos na nossa existência. Não. Tudo isso é legítimo para todos nós. O que nós não podemos é nos escravizarmos a isso. É nos fazermos dependentes. Eu só sou feliz se eu tiver isso. A felicidade, ela requer simplicidade. Ela é feita de momentos simples, de circunstâncias completamente normais, mas que nos dão uma sensação de completude e de bem-estar, porque está relacionada a conquistas íntimas e não materiais. Quando acontece isso, quando nos apegamos a essas conquistas, nós nos esquecemos da nossa evolução espiritual e da aquisição dos valores verdadeiros, que o ladrão não rouba e a ferrugem não corrói, que é exatamente as conquistas morais. Cada conquista moral que eu alcanço, ninguém tira de mim. É uma conquista minha, íntima. Quando nós adquirimos um bem caro, se nos é roubado esse bem, quantas pessoas se desesperam diante de uma situação dessa? Mas as nossas conquistas morais, aquelas transformações pequenas, mas significativas que acontecem na nossa intimidade, essas ninguém nos tira. Certa vez perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade. E vejam a resposta dele. Os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro.
Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Vejam que profunda reflexão o Dalai Lama fez com uma pergunta tão simples. O homem vive como se nunca fosse morrer. Abusa de tudo, da velocidade, da alimentação, da falta de descanso, não cuida do corpo físico, que é o nosso principal instrumento evolutivo, e morre como se nunca tivesse vivido. Porque à medida que se veem diante da possibilidade de morrer, desesperam-se de tal forma porque não querem deixar para trás a experiência terrena. Grande reflexão nos trouxe Dalai Lama. Nós vivemos hoje um problema muito sério de inversão de valores. As pessoas estão deixando de procurar o ser para encontrar o ter. E é exatamente o ter que faz a ligação, o apego, a nossa dependência dos bens materiais, desses valores transitórios, ilusórios, que nós valorizamos tanto e que tão pouco acrescentam para nós. Ao contrário. Então, é muito importante que nós entendamos que o interesse pessoal e a busca de vantagens é sinal de inferioridade e apego. Quantas vezes somos convidados a realizar determinadas atividades e a primeira coisa que vem na nossa cabeça, ou a gente realmente verbaliza, perguntando: o que é que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem que eu vou ganhar? Porque eu estou pensando sempre no meu ganho material, esquecendo de que a experiência ela vai me enriquecer, ela vai me engrandecer como ser humano. A doação do nosso tempo, do nosso conhecimento para ajudar outras pessoas. Simplesmente pela vontade de ajudar alguém. É preciso sermos homens do mundo, utilizando-se das coisas do mundo, mas sem nos apegarmos a essas coisas. Porque o apego, ele gera escravidão, dependência. E toda escravidão e dependência traz sofrimento. Toda ela. É muito importante que a gente entenda, como eu estava falando, daí eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar um salário, claro, porque você precisa se alimentar, você precisa ter um teto e você precisa pagar por ele, você precisa ter o que vestir. Então, para tudo isso, você precisa de dinheiro. Então, o dinheiro, ele não é mau. Nós é que muitas vezes não sabemos fazer bom uso dos bens materiais. Aqueles que possuem muito precisam entender que aquele muito está em suas mãos com o objetivo de ajudar aqueles que têm menos ou nada. Mas o que nós vemos por aí é exatamente aquele que muito tem, mas quer. Acumular esses bens materiais somente para dizer que os tem. Muitas vezes nem se utiliza deles. Quantas terras improdutivas, quantas casas fechadas, porque as pessoas acumulam bens e você não vai viver em 5 casas ao mesmo tempo, você só vai viver em uma. As outras você visita, enquanto nós sabemos que muitos irmãos nossos não têm um teto para proteger do frio, da chuva, da própria violência. Então é preciso que a gente tenha um olhar diferente diante dessa questão. Desapegar-se é preservar a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das paixões e do ódio e dos impulsos que os geram. Quando a gente se apega às paixões e a gente perde aquilo que a gente acha que tinha, porque nada nos pertence, tudo nos é ofertado
como empréstimo para que a gente tenha condições de passar esse tempo vivenciando aqui no planeta, mas na hora que o Senhor da vida achar conveniente, ele nos retira esse empréstimo. Então é preciso que a gente tenha essa noção para que a gente não sofra no momento em que isso possa acontecer. É preciso que a gente ore e vigie, porque a vigilância vai evitar com que a gente busque, através do pensamento, o apego de certas coisas, de certas pessoas, a dependência afetiva. Isso é terrível, isso causa sofrimentos imensos para todas as pessoas envolvidas. Precisamos desapegar-se, deixar de ser egoísta, estar cada vez mais próximo de si mesmo, da felicidade e, consequentemente, de Deus. Eu deixo de ser egoísta quando eu paro de pensar apenas em mim. Quando eu começo a considerar a necessidade do outro e procuro fazer com que aquele outro seja satisfeito nas suas necessidades e não nas suas vontades. Naquilo que ele precisa verdadeiramente e não naquilo que é um capricho para aquela criatura. Desapegar-se é o fim de um trabalho. É preciso que a gente entenda que tudo na vida faz parte de ciclos. É preciso a gente entender quando uma etapa acaba e começa outra. A vida é uma constante mudança. A gente sempre brinca, né? A gente sempre comenta que a coisa mais pertinente na vida é a impertinência. Porque a vida está sempre em sempre em movimento. Ela está sempre se modificando mediante as nossas necessidades. Eu tenho hoje uma necessidade de aprendizado X. Ok. A partir do momento que eu alcancei esse aprendizado, aquele ciclo se fechou, vai se abrir um novo, porque os aprendizados são constantes e muitos. Nós somos muito necessitados ainda de crescimento, de aprimoramento. E por isso, precisamos entender quando um ciclo chega ao fim, dando espaço para o início de um novo. É preciso a gente entender, por exemplo, a gente aceitar quando um trabalho nosso chega ao fim. Eu concluí o meu trabalho, eu não tenho mais como colaborar com isso, eu não tenho mais o que fazer em relação a esse trabalho. Então eu vou buscar um outro. É preciso a gente entender e aceitar quando o nosso filho cresce, deixa de depender de nós e vai alçar o voo solo, vai buscar construir e escrever a sua própria história, assim como nós fizemos. É preciso a gente entender também e desapegarmos daqueles que retornam à pátria espiritual, daqueles que passam pela morte física. Ficarmos chorando por quem retornou à pátria espiritual vai trazer grande desequilíbrio para aquele espírito que desencarnou. E grande desequilíbrio para nós também. Porque vamos estar querendo algo que já não é mais possível. Então é preciso que a gente entenda que o apego, ele aprisiona, ele sufoca todos nós. Desapegar-se não significa amar menos. Quando eu digo a um filho, segue a tua história, segue a tua estrada, constrói o caminho que você quer construir. Escreve o livro da tua vida. Não quer dizer, pelo fato de eu estar abrindo mão da presença constante dele, que eu amo ele menos. Porque o amor, ele liberta. O amor, ele permite que você busque o seu crescimento. Que você vá em busca desse crescimento. O desapego como terapia, ele significa exercitar a falta de apego às coisas. Entender que nada me pertence. Que tudo é do mundo, que tudo é empréstimo, que na hora que eu retornar ao plano espiritual, tudo que é físico,
tudo que é matéria, tudo que não é moral, fica aqui. Não me acompanha. Desapego como terapia é entender que o apego nos acorrenta e nos dificulta evoluir. Porque tudo que nos apega, nos aprisiona. O desapego é necessário desapegar-se, porque nós não somos daqui. Por que é que eu vou me apegar a uma casa? Eu construo aquela casa, uma mansão fantástica, desfruto dela, mas me apego dela de uma tal maneira, se eu sei que no dia que eu retornar, aquela casa vai ficar. Eu posso construir, eu posso comprar, eu posso desfrutar de cada instante que aquele objeto me oferece, mas entendendo que ele não vai comigo para onde eu vou, né? Para o plano onde eu vou. É importante também a gente construir valores espirituais e morais e deixá-los esses valores como herança. Porque são os nossos valores, as nossas conquistas morais e espirituais que vai servir de exemplo para aqueles que convivem conosco. É muito importante que tenhamos essa consciência, compreender os verdadeiros interesses, fazer a nossa lista de prioridades. Qual é a minha prioridade? É viajar para fora do Brasil todos os anos? Ou a minha prioridade é todos os anos melhorar como pessoa? É diminuir a quantidade de reclamações que eu recebo por causa das escolhas e dos comportamentos que eu tenho? Ou é adquirir joias, carros e viagens? É a questão da prioridade, de compreender quais são os verdadeiros valores. Promover o autoconhecimento. Isso é fundamental. Porque quando nos autoconhecemos, passamos a nos entender. E através desse autoconhecimento, aceitar as nossas imperfeições, porque é através do autoconhecimento que nós vamos identificar em nós comportamentos equivocados que precisam ser modificados. E através de aceitar essas nossas imperfeições, sabendo quem nós somos, nós vamos começar a realizar a reforma íntima, a transformação moral que cada um de nós está destinado e que precisa, porque não ascenderemos à plenitude nem à felicidade verdadeira enquanto estivermos plenos de imperfeições, de vícios, de maus costumes, de maus hábitos. É preciso que possamos fazer do amor o verdadeiro caminho, pois ele é tudo. Só o amor, gente, ele é capaz de nos fazer realizar essa transformação, esse autoconhecimento. Eu trouxe para a gente refletir uma história muito interessante que fala muito bem sobre a questão do desapego e mostra bem a questão do comportamento do ser humano. É a fábula do desapego. E diz assim: um cidadão fez voto de desapego e pobreza. Dispôs de todos os seus bens e propriedades, reservou para si apenas 2 tangas e saiu Índia afora em busca de todos os sábios, medindo, na verdade, o desapego de cada um deles. Levava apenas uma tanga no corpo e outra para trocar. Estava convencido que não encontraria quem ganhasse dele em despojamento, quando soube de um velho guru que vivia aos pés do Himalaia. Partiu ao encontro do velho guru. Quando lá chegou, que decepção! Encontrou terras bem cuidadas, um palácio suntuoso, muita riqueza, pompa. Indignado, procurou o guru. Um servo lhe diz que ele está num dos magníficos jardins com os seus discípulos, estudando o desapego. Como era costume, o servo lhe convida para um banho, repouso e uma refeição, antes de estar na presença do guru.
Achando tudo muito estranho, o cidadão aceita, estava cansado da viagem. Toma um banho, lava a tanga que estava utilizando e coloca para secar no quarto onde foi acomodado. Sai em busca do guru, completamente injurido, e queria desmascarar aquele que julgava ser um impostor, porque estudava desapego morando naquele palácio suntuoso, tão luxuoso. Aproxima-se do grupo que ouvia o guru embevecidos e fica ruminando um ardil para atacar o guru, quando um servo chega correndo e gritando, lhe diz: mestre, mestre, o palácio está pegando fogo. Um incêndio tomou conta de tudo. O senhor está perdendo uma fortuna. O guru, impassível, continua sua conversa com os seus discípulos. Nada o retira dali. A conversa com os seus discípulos. O desapegado cidadão das duas tangas dá um salto e sai em disparada gritando: minha tanga, minha tanga. O fogo está destruindo a minha tanga. Aí precisamos pensar e refletir quem de fato era o apegado. Porque o mestre, apesar de ter o palácio suntuoso, com belos jardins, na hora que soube que o palácio estava sendo devorado pelas chamas, continuou com seu trabalho de esclarecimento com os seus discípulos. E aquele outro que se julgava tão desapegado, tão livre dessas questões, foi ele quem correu atrás para salvar a sua tanga que o fogo ia consumir. Que fique, meus irmãos, essa reflexão para todos nós. Que possamos refletir naquilo que desejamos para todos nós, no que diz respeito às nossas conquistas, no que diz respeito à forma como vamos estar, o nosso equilíbrio emocional e moral, quando retornarmos à pátria espiritual. Deixo aqui o meu abraço, o meu agradecimento, o meu desejo de que as nossas simples reflexões nos ajudem a enxergar aquilo que precisamos para nos modificarmos intimamente e retornarmos para casa, para o plano espiritual, melhores do que viemos no início da nossa existência. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e que possamos realizar o bem por onde formos. E se por acaso não pudermos fazer o bem, que pelo menos pensemos nele. Beijo no coração.